Estamos em Eldorado no Projais. Viemos falar com ele, Gilney Barreto da Silva, o carioca mais capixaba, conhecido no futebol do Espírito Santo. Chegou aqui para treinar a equipe do Estrela, passou pelo Serra, pelo Vitória e ele está aqui conosco. Chegou. Ney Barreto, que prazer, cara. Obrigado por nos receber aqui. Nada, obrigado a vocês, obrigado pela visita. Ney Barreto, para quem não conhece, né, criançada que está acompanhando agora, do Instituto Vovô Chiquinho, da Rádio e TV Norte Sul, fala um pouquinho, resumidamente, de onde vem Ney Barreto, como foi a infância do Ney e como surgiu essa paixão pelo futebol. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Da capital mesmo, e tenho 48 anos. Cara, infância de toda criança, né? Pobre, né? Morava em comunidade e jogava bola na ladeira, paralelepípedo, arrebentei muito a tampa do dedão no pé. E daí veio a paixão pelo futebol, cara. Desde sempre, meu pai também é um apaixonado por futebol, me levava para assistir jogos do clube que ele torcia, me levava para assistir os jogos dele, e a gente foi, e comecei a jogar em escolinhas de futebol. Aí joguei em categorias de base, Fluminense, América, me profissionalizei, parei de jogar, abandonei o futebol por 2 anos, mas aí aquele bichinho fica chamando a gente, voltei, fiz curso de treinador e voltei nessa cachaça aí que é o futebol e tô aí. Desde 2021 aqui no estado. Exatamente, é a primeira pergunta. Como surgiu, de repente aparece Ney Barreto no Estrela do Norte, cara. Ninguém conhecia e chegou revolucionando, trazendo novidades no futebol capixaba. Éder, é assim, eu já tinha feito alguns trabalhos consistentes no Rio, né? Tinha o último acesso até do América, que é um clube tradicional, foi comigo, né? A gente fez um bom trabalho lá, a gente tinha uma grande equipe. E quando eu digo foi comigo, o treinador não é a peça mais importante, né? São os jogadores, mas a gente fez um bom trabalho e alguns jogadores que tinham trabalhado comigo tinham ido para o Estrela. O Janderson, que está aqui no Serra, Sim, sim. Paulinho, o lateral que está no Asa, que jogou no Rio Branco, e eles me indicaram para a diretoria lá, para o Madela, para o Bruno, e foi o meu primeiro momento no Estrela. Você chegou no Estrela fazendo um trabalho diferenciado, trabalhando muito bem, trazendo novidades. E o Estrela do Norte revolucionou aquele ano, mas de repente sai o Ney Barreto, cara. Cara, a gente fala muito, o futebol é muito resultado. No momento eu acabei saindo num jogo qual a gente perdeu para a Desportiva fora de casa. A gente estava com um jogador a menos desde os 2 minutos do primeiro tempo. E no final do jogo, o treinador da Desportiva era o Rossato, ele até falou, cara, parecia que o meu time estava com um a menos e Me vocês lembro vai. bem, narrei esse jogo. Você narrou esse jogo? Narrei Então, esse jogo. infelizmente, futebol é assim. Acabei saindo e depois veio o convite do Serra para a Copa Espírito Santo. Aí sim, é até difícil falar com o Ney, né? Porque o Ney passou 2 vezes na equipe do Estrela, também 2 vezes no Três. Serra, 3 vezes no Serra, passou pelo Vitória. É até difícil falar, né? O coração do Ney bate no Sul, bate na região metropolitana, já já vamos falar sobre isso. Mas aí veio o convite do Serra e você fez um trabalho também excelente no Serra. A gente chegou a uma semifinal da Copa Espírito Santo num time montado com, não vou dizer 15 não, 10 dias para a estreia. A gente teve jogador que chegou durante o processo, a gente chegou a uma semifinal, foi meu primeiro trabalho ali consistente no Serra, e a gente, foi um jogo até, o jogo da vinda aqui no Robertão foi até bem polêmico, né? Foi uma vitória do Nova Venécia, mas lance duvidoso de falta no gol, pênalti não Exatamente. marcado, mas aí faz parte do jogo e tá tudo bem. A gente foi muito legal ali e continuei pro ano seguinte, capixaba. Exatamente. Você pegou uma torcida bem regional ali do Estrela do Norte, a torcida que comparece mesmo. O Estrela até preferia jogar na segunda-feira porque tinha um bom público no estádio, uma torcida muito calorosa, que sempre comparecia, que apoiava o Estrela, mesmo porque só tem o Estrela também lá em Cachoeiro de Itapemirim. E aí você veio, cara, para uma torcida que é bem inflamada, a torcida Cobra Coral. Foi diferente? A cobrança foi diferente no Serra? Então, a gente, vou contextualizar um pouco rapidamente. Meu primeiro ano, a minha primeira passagem no Estrela foi no meio da pandemia. A gente não tinha torcida. Então, isso foi até, jogamos com o estádio vazio. Chegar no Serra, para mim, assim, para quem conhece um pouco mais de futebol carioca, eu trabalhei no América, né, cara? O América é o quinto time do Rio. Então, apesar de não ter títulos, a gente é uma torcida muito grande. Você vai em jogos, se você tiver, enche, cara, enche. E é uma torcida que cobra.
Então, quando eu cheguei aqui no Serra e encontrei isso também, me senti em casa. Falei, cara, tô em casa lá, era o Inferno Rubro, aqui era Cobra Coral, tá tudo certo. Então foi, e assim, eu digo que eu vivi Serra, eu vivo a Serra. Então você vai ao mercado, você vive aquilo ali. Eu decidi fazer isso na minha vida. Toda vez que eu saio para um local diferente, eu não fico pensando no Rio, não, eu vivo o local. Isso facilitou e deu uma simbiose legal entre eu e a torcida, ficou bem legal. Isso é bacana. E aí vem o convite do Vitória também. Não, antes, nesse período, eu tive uma passagem no Americano. Isso, sim. Você foi pro Fui pro Americano. Americano, fiquei no Rio, fui na Nova Cidade, voltei pro Serra. Aí fui pro Mas Vitória. falando aqui do estado Vitória. desses três, do Estrela, do Sim. Serra e do Vitória, aí vem o convite do Vitória, que aí é uma torcida diferente, uma torcida que já vem mais antiga, é conhecido por muitos como um clube de elite, a torcida mais nobre, mas não é bem assim. Só que a cobrança é mais diferente. Pô, cara, mas falar do Vitória pra mim em relação à torcida Cara, eu não posso falar de ninguém. Eu vou dizer assim, eu não sei se vai perguntar mais à frente, mas o clube que eu devo muito é o Estrela. Eu fico muito triste da coisa não ter andado da maneira como eu esperava. Cara, o Vitória é brincadeira. O que eu recebi em 3 meses de trabalho lá, a energia que foi, aquilo pra mim foi emocionante. Assim como é a torcida do Serra, eu sou muito grato às duas torcidas, cara, muito. Eu já sabia que ia encontrar o Ney Barreto bem diplomático, mas ele tá Não, certo. mas Mas ele tá certo. Eu sou o polêmico, ele tá Não, certo. mas nesse caso, não, eu não fui de polêmica, não. Mas nesse caso, cara, que a torcida do Vitória me abraçou mesmo. E não tinha como, eu não sei se acompanhou alguns jogos lá, pô, a gente ganhava jogo, a torcida tava sempre. Crítica normal, vai acontecer, mas a Exatamente. torcida sempre apoiando. Cara, assim, foi uma coisa que eu não esperava, porque você vem num Serra, que é um outro rival, um outro time grande, cara, me abraçaram e eu assim, fui muito feliz lá, de verdade. Agora, um momento especial que você teve no Vitória também, Sim. que é aquele jogo fora de casa que você se emociona muito e que a torcida guarda até hoje. Você falou da torcida que te abraçou e abraçou mesmo. A torcida guarda até hoje aquele momento e quando termina o jogo, o Ney se abaixa e se emociona de verdade. Só quem vive futebol, torcendo, jogando, treinando ou transmitindo, sabe como que é um momento desse, né, Ney? Cara, só de você falar passa um filme na minha cabeça, porque, cara, ali era a minha primeira competição como treinador a nível nacional. E, cara, você passa um filme de tudo que você passou na vida para chegar até ali. Tudo que você abriu mão, deixar a família longe, né? Filho, não passar aniversário, as coisas, e chegar naquele momento que a gente teve um momento ruim dentro do campeonato e depois foram 4 vitórias consecutivas. Cara, e você ficar esperando aqueles minutos, dependendo do outro jogo que estava acontecendo entre Democrata e Santo André, a gente já tinha feito a nossa parte com muito sufoco. E aí, aquela hora, a única coisa que eu falei, cara, eu vou sentar e vou pedir a Deus se a gente tiver que ser merecedor e no final deu tudo certo ali. Eu fico até emocionado só de lembrar. Ali é uma coisa muito forte para mim. Momento maravilhoso. E desculpe que eu passei do lado de um cara sensacional, que hoje, infelizmente, não tá mais com a gente, que é o Marcelinho, que foi meu Sim, auxiliar grande Marcelinho. e, cara, um cara especial, que segurou muita coisa do meu temperamento. Eu sou muito mais explosivo, o Marcelo sempre mais contido, então, sim, aquele foi o último momento nosso juntos, assim, trabalhando. Então, isso pra mim é muito, muito especial mesmo. A sua saída do Vitória, eu tenho que perguntar. Você não esperava, porque foi um trabalho que foi bacana e sempre falamos de projeto. Estamos falando mais uma vez de projeto, de dar tempo para o treinador trabalhar. E o Vitória fez uma boa campanha. Tinha a promessa do Ney Barreto continuar no próximo ano. Eu tenho que perguntar. De repente, Ney Barreto demitido. E você na época até falou, não esperava aquela demissão. Tinha promessa não, tinha anunciado. Redes sociais, imprensa. Eu acho que eu fui o único treinador. Eu já vi treinador cair no dia seguinte, eu fui o único treinador que caiu sem jogar. Mas aí a decisão da diretoria, entrou um diretor de futebol, um gerente de futebol novo lá, não sei qual era o caminho que eles. A única coisa que eu fiquei chateado foi a forma como foi. Eu estava aqui, eu estava em Vitória, né? Eu estava em Vitória e eu pedi eu já estava meses sem ir no Rio. Eu pedi uns dias para ir no Rio, para resolver algumas coisas que eu tinha que resolver, também ver a família e voltar.
Isso foi numa terça-feira, numa segunda-feira. Eu avisei ao presidente, a todos, e isso aconteceu. Falaram para mim até, não, pode ir, tal, ó, quando é que você volta, que a gente tem que cuidar da montagem do elenco. E eu chegando no Rio, o telefone tocou e falaram que não fazia mais parte do projeto. Então, dizem que eu tem o coletivo na madrugada, teve a reunião na madrugada e eu acabei saindo, mas isso aí faz parte do futebol, tá tudo certo, não tem mágoa, vida assim. Coisas do futebol. E aí vamos falar um pouquinho da temporada atual, né, Ney? De repente surge mais uma vez a equipe do Estrela do Norte. Muitos que acompanhavam aqui, talvez você não acompanhava lá, mas aqui muitos já sabiam que o Estrela não iria montar um bom time para esse ano. Não tinha um projeto exatamente, o Estrela não tinha dinheiro para investir, mas foi atrás de Ney Barreto. Até colocou na rede social um enigma para anunciar Ney Barreto, eu já sabia, já consegui descobrir antes. E o Ney chega ao Estrela. Não foi um bom início ali no Estrela, né, Ney? Não foi, não foi, mas assim, fique claro, eu sabia dos problemas, sabia, foi uma decisão minha de aceitar, é, mas assim, cara, foi talvez o trabalho em relação à parceria com diretoria, com Madela, com Anderson, com Bruno, que foi o mais próximo, cara. Foi montagem de elenco dentro da nossa realidade. A gente foi montando o elenco. Pô, e aí, o que vocês acham? Esse perfil, aquele perfil. E a gente montou uma equipe que é assim, cara, jogou todos os jogos. Infelizmente, a gente tinha alguma coisa ofensivamente, faltou. Mesmo depois que eu saí, eu digo a gente, porque você ainda assim Continuou do mesmo jeito. acompanha, claro. Era um time que tinha a maior posse de bola em todos os jogos, mas infelizmente, ou felizmente, né? Futebol é bola na rede e a coisa não andou. E eu, na terceira rodada, decidi sair. É uma coisa também que as pessoas, pô, que querem ter haters, né? Caiu com os dois clubes, vou fazer o quê? Mas enfim, não é verdade. Eu saí na terceira rodada, tive mais 6, o clube infelizmente também não conseguiu retomar e a coisa não funcionou. Bom, o Ney sai da equipe do Estrela, para quem acompanhou, e cai também Eric Bonfim Serra. E é claro, aí todo mundo começou aquele alvoroço. Ney Barreto no tricolor serrano. Ney Barreto vem para tentar salvar a equipe do Serra do rebaixamento. Estreia no jogo contra a equipe Jaguaré. do Jaguaré. Uma goleada, um jogo de almanaque excelente no Robertão. E aí o Ney na beira do campo vibrando muito com a torcida, gritando o nome dele. Ney, por que não deu certo, não conseguiu salvar o Serra? O Serra que começou tão bem nas suas mãos e de repente a coisa não andou. Cara, não deu liga. Esse Serra não deu liga. Entendeu? Assim, acho que aquele jogo, na verdade, foi uma exceção. Foi uma exceção. Criou-se uma expectativa, uma esperança em todos nós, não só na torcida, em todos nós. Estávamos trabalhando, mas logo depois, no jogo seguinte, a gente foi goleado pelo Real. E voltamos, entendemos a realidade e vimos que a coisa não estava andando. E, enfim, não foi aquilo que a gente esperava. Não deu a liga como eu acho que deu já o time da Série D. Né? Apesar dos pesares, eu acho que é um time que foi mais coisa. Não é culpa dos jogadores, às vezes acontece. Pensou-se numa manutenção, não comigo, né? Mas com o Eric já, uma manutenção de uma base que tinha sido campeã da Copa Espírito Santo e tal, e a coisa acabou não funcionando e aconteceu o pior. E eu te perguntar sobre isso, né? Porque muitas pessoas falaram, o Serra, campeão da Copa Espírito Santo, como um time cai tanto de produção, a equipe foi campeão há poucos meses, depois no estadual também é rebaixado. Tem como explicar isso, né? Competições diferentes, cara. Competições diferentes, peso de competição diferente. Não tirando mérito, o Serra nunca tinha sido campeão da Copa Espírito Santo. O Rodrigo fez um grande trabalho com os jogadores que estavam lá, mas são competições diferentes. O nível de exigência e eu acho que o nível de exigência desse capixabão desse ano ainda foi maior do que os outros. Então, era um nível. Se normalmente o capixabão já tem um nível acima da Copa Espírito Santo, nessa a distância era muito maior. Mas, repito, não tem o mérito total do título da Copa Espírito Santo anterior. Mas isso aí, às vezes, a coisa não funciona. Serra rebaixado para a Série B do Campeonato Capixaba. Ney Barreto mantido no tricolor serrano para a disputa da Série D. E aí o Serra começa a fazer uma campanha maravilhosa na Série D. Ney Barreto fala para nós
essa campanha na Série D que surpreendeu muitos. Ninguém esperava, né? Talvez nem dentro do Serra mesmo algumas pessoas esperassem. Cara, você pega um time que está rebaixado no Campeonato Capixaba e de repente você lidera, e não lideramos só na primeira rodada. Na primeira rodada criou-se meme, o Serra, porque todo mundo empatou, só o Serra ganhou. A gente manteve depois, oscilamos e depois mantivemos. Enquanto eu estive no Serra, a gente ficou só uma rodada fora do G4, né? E eu saí dentro do G4. Então, assim, acreditando no elenco que tem, e eu acredito muito nesse elenco. Então, acredito ainda muito nesse elenco. Então, é uma muita qualidade que tem ali, muita qualidade. Jogadores de muita qualidade e comprometidos.